Olá, minhas lindas! Como vocês estão? Maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo reagindo e assistindo com vocês a relatos de parto. Já se inscreva, compartilhe, deixa o like, enfim. Aqui tem muito conteúdo bacana, dá uma olhadinha nos conteúdos aí do canal. E é isso, bora! Hoje a gente vai assistir ao relato de parto da Andressa. Um parto natural, tá dizendo aqui, ou seja, um parto vaginal de gêmeos, com 11 horas de diferença de um para outro. Quando a gente fala de partos vaginais de gêmeos, a gente está falando de algo possível, totalmente possível, mas que às vezes a gente pode ter realmente um intervalo de minutos e um intervalo de algumas horas. Aqui no canal, eu tenho já alguns vídeos reagindo a partos, a vídeos de partos naturais de gêmeos. Então, se você quer assistir ao parto acontecendo, tem aqui no canal também. Deixa eu só me... Agora eu centralizei. Tem aqui no canal também. Não sei se a Andressa tem o vídeo do parto dela. Eu, pelo menos, não achei ainda no canal. Vou dar uma olhadinha. Não sei se tem, se não tem. Mas eu quero entender e eu quero trazer para vocês a experiência dela, o relato dela desse acontecimento lindo. Vamos lá? Bora. O relato do parto normal de gêmeos, com 11 horas de diferença de um para o outro. Guerreira, né? Eu não sei se essa seria a palavra certa. Muita gente fala, nossa, é guerreira e tal, mas assim, sim, não vou falar que eu não sou, vou aceitar elogio. Mas uma pessoa que tem cesárea também, ela não deixa de ser guerreira, tá, gente? Porque eu tive o parto normal, tanto no meu primeiro quanto no meu segundo, por meio da cesárea, tá? Na verdade, eu tenho um trauma de cesárea, por mais que eu não tenha feito cesárea. Minha mãe fez cesárea. E eu tenho duas irmãs que também são gêmeas. Porém, quando a minha mãe teve minhas irmãs, eu tinha 7 anos. Nós somos 7 anos de diferença, né? Então, eu vi tudo que a minha mãe passou. Minha mãe deu pressão alta, pré-eclâmpsia, quase foi de arrasta, entendeu? E ela sofreu muito. Então, aquela imagem ficou muito, assim, viva na minha mente, sabe? E eu tinha muito medo da cesárea. Então, eu vou tentar ser mais breve possível, pra não ficar um vídeo tão longo. Mas, assim, vai ser um vídeo longo porque é muitas camadas. Primeiro eu vou falar um pouquinho do meu primeiro parto. Meu primeiro parto do Luiz, meu filho de 12 anos. Também foi normal. Foi 36 horas de parto ativo, assim. Desde a hora que eu comecei, todos os meus partos foram induzidos. Então, desde a hora que me induziram até ele nascer, foi 36 horas. Eu fiquei 5 dias no hospital, porque... Então, na verdade, não são 36 horas de parto, né? Porque o parto, o trabalho de parto em si, a gente considera só dentro da fase ativa. Se os partos dela foram induzidos, então eles começaram desde o princípio, desde a fase de latência, né? Então, ao todo, contando com a fase ativa e expulsivo, foram 36 horas. Sempre lembrando para vocês que o trabalho de parto acontece em fases, né? É um princípio de trabalho de parto, já internada e tudo, mas a fase ativa de parto a gente realmente só considera a partir dos 5 centímetros de dilatação ou a partir de um ritmo específico de contrações, né? Foram induzidos, vamos entender. Então, ela já tem um parto anterior e agora esse parto dos gêmeos, né? Eu vou dar uma olhadinha se tem algum relato do primeiro parto dela, ou vídeo do primeiro, do segundo, pra gente também reagir, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu reaja a algum vídeo de parto ou algum relato, a gente conversa, entenda o que aconteceu, me manda lá no Instagram o link, tá bom? É lá que eu pego esses links que vocês me mandam. Eu sangrei muito. Mas, assim, da hora que me deram o remédio até ele nascer foi 36 horas. Foi um pouco mais difícil, porque primeiro parto, né? Meu filho nasceu muito grande. Eu fui até 42 semanas. Ele nasceu com 4 quilos e 251 centímetros. Ou seja, eu pari uma criança que já tinha um mês. Gente, um bebê gig de parto vaginal, tá vendo? Provando que tá tudo bem. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, ela não é daqui do Brasil, tá? Então, essa experiência, se eu não me engano, é fora. Pela capa do vídeo dela, dá pra entender que parece que é nos Estados Unidos. Alguns protocolos mudam, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso. Que faz todo sentido, porque minha gravidez foi 10 meses, né? Pelo amor de Deus, 42 semanas. Tipo assim, eu fui pro hospital e falei com eles, olha, sem condições, eu não consigo, mas eles estavam muito grande, sentiam muito pesado. Por isso que eu tô falando pra vocês, alguns protocolos mudam. Aqui, por exemplo, no Brasil, se você chega às 41 semanas e não tem sinal de trabalho de parto, a gente segue o que a OMS preconiza e o Ministério da Saúde preconizam também, que são os nossos órgãos regulamentadores, que a partir das 41 semanas, não tendo sinal, você tem o direito a induzir, se você deseja um parto vaginal, ou a cesariana. Mas no sentido de realmente já interromper, chegando às 41 semanas sem nenhum sinal.
Lá o protocolo é diferente, vamos entender. Pesada, sentia muitas dores. E eu só fui, ó, toque, toque, toque na porta do hospital e falei, eu não vou embora. A mulher falou, mas a maternidade tá muito cheia, porque aqui na ilha só tem um hospital, né? Como eu já falei em outros vídeos. Ele nasceu aqui na ilha. São 5 quartos, né? Então, Ai, na ilha. Gente, que ilha? Agora eu fiquei curiosa. Então, é um hospital menor, né? Um hospital pequeno. Vamos lembrar que, se não se trata do Brasil, a gente não vai avaliar de acordo com as diretrizes daqui, né? Então, a gente vai entender que são diretrizes diferentes. assim, se passou de 5 mulheres parindo, não tem lugar pra ninguém, você vai ter que esperar, entendeu? A não ser que seja uma emergência, enfim. Então ela falou comigo que não tinha lugar. Eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Enfim, 36 horas. Não foi uma experiência ruim, assim, claro que eu senti muita dor, mas eu também pedi anestesia, porque eu não sou boba nem nada, né, meus amigos? Eu não sou obrigada. Tomei a epidural. Primeiro eu tentei umas outras tipos de anestesias ou de remédio pra dor, que ajudou um pouco, mas depois, acho que eu já estava com 5 centímetros dilatado, eu pedi a epidural. Agora o parto. Isso, então quando ela chega em fase ativa, ela pede a epidural, que é uma analgesia, que ajuda bastante. Então, ela fez alguns usos de medicações, conseguiu aliviar, mas a medicação, a dor um pouquinho mais intensa, já de fase ativa, ela precisou da epidural. Ótimo. Dos gêmeos. Tem bastante vídeos que eu vou estar colocando pra vocês estar vendo aí de ladinho, porque foi bem engraçado, entre aspas. Quando eu descobri que eu tava grávida de gêmeos, eu já sabia que eu não poderia ter na ilha. Né, era uma possibilidade bem pequena, eles não querem te falar, mas eu já sabia. Porque aqui, igual eu falei, é um hospital, né? É um hospital só pra ilha inteira. Ele é pequeno, ele não tem incubadora. Então, assim, se qualquer coisa, como a gente sabe, que muitos partos de gêmeos vêm antes da hora, não consegue ficar 39 semanas, né? Depois, então, quando eu já estava. Acho que eu tava 25 semanas, 24 semanas, não sei. Quando é que a gente faz mais o exame. Mas eu fiz o exame de diabetes. Gente, detalhe, realmente, gêmeos, uma gestação gemelar, ela é muito difícil de chegar às 40 semanas, já é difícil chegar às 40. Em alguns casos, a luta é para que chegue às 37 e deixem de ser prematuros. E a dela chegou até as 42. Olha que incrível. De Deus mesmo, né? Essas coisas. É só Deus pra fazer algo assim. Incrível. Eu dei positivo. Aí quando veio positivo a diabetes, eu sabia que eu tava diabética, eu falei, com certeza eu não vou ter que. Eles morrem de medo. E eu também, pra minha segurança, me sentir mais segura, eu preferia ir pra Boston. Mas foi com 32 semanas, se eu não me engano, eu comecei a sentir contrações. Fui pro médico, fui pro hospital, eles colocaram lá, falaram que realmente eu tava com um pouquinho de contração, mas que eles me aconselhavam ir pra fora da ilha. Por quê? Primavera aqui, pra verão, os meninos nasceram dia 2 de maio. É uma época que chove muito, venta muito. E quando chove muito e venta muito, a gente não tem balsa, as balsas não funcionam. E o helicóptero não pode vir te buscar. Ou seja, se qualquer emergência acontecesse comigo, eu era obrigada a ficar aqui. Não tinha pra onde correr. Assim, com muito custo, a emergência mesmo, assim, eles te mandam com a guarda costeira, mas é um corre, sabe? Só pode uma pessoa, eu vou sozinha só com a guarda costeira, não vai nenhum médico, nenhuma enfermeira, enfim. Então, pra minha segurança, eles me aconselharam pra fora da ilha. Eu entrei em contato com uma amiga minha que mora lá fora da ilha, que mora próximo do hospital, e perguntei pra ela se eu podia ficar esse tempo na casa dela. Também, na reta final, eu fiz muita ultrassom dos nenéns, dos gêmeos. Muitas, muitas. Tanto que uma vez no mês eu tinha que ir lá fora da ilha fazer ultrassom, porque eles não tinham a máquina que fazia esse ultrassom específico. Então eu tinha que ir fora da ilha fazer. Nesse meio tempo também, eu comecei a dar problema na placenta do João. Ele recebia menos nutrientes. Ele não tava crescendo quanto a Carol tava maior, a Carol tava mais pesadinha, ele tava menorzinho. Então, ele tinha já essa preocupação. Daí, fui pra fora da ilha, fiquei na casa dessa amiga minha. Porém, depois de 2 semanas, mais ou menos, era 1 semana e pouca, ela morava em apartamento. E as pessoas que moram lá, né, começaram a ficar incomodadas comigo lá. Não sei por quê. Porque eu vivia em cima da cama. Eu só levantava literalmente pra comer, e eu comia muito pouco, ou pra ir no banheiro. Daí ela foi e falou comigo que a dona da casa ligou, falou que eu não podia ficar lá mais. E aquilo, meu mundo caiu. Porque eu já tava passando por muita dificuldade. A gravidez de gêmeos pra mim foi muito difícil. Eu sentia muita falta de ar. Eu passava muito mal. Eu quase não conseguia ficar em pé, porque eu estava muito pesada. Quando eu engravidei, eu já estava acima do meu peso. E aí eu ganhei muito peso. Por mais que eu comia muito pouco. Eu não comia muito. Eu não lembro direito, mas acho que foi uns 30, 40 quilos. Uhum. Ela veio e falou comigo que eu não poderia ficar lá mais, pediu mil desculpas. E tipo assim, eu super entendo, né? É algo que ela não tinha controle nem eu. E eu chorei muito, gente. Chorei muito, 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 muito. O Dedé me deixou lá quando eu fui pra lá. E eu não sou uma pessoa de chorar. E quando o Dedé foi embora, eu chorei demais. Sabe que é demais? Demais mesmo. Eu fiquei muito apegada ao Dedé, meu marido. Fazer o quê? Tive que sair. Saí, fui pra casa de uma outra amiga. Só que aí ficava longe do hospital e eu falei assim, você quer saber? Tá nas mãos de Deus. O que tiver de ser, será. Eu vou embora pra minha casa. Eu liguei pro hospital e falei, olha, eu não tenho condições de ficar aqui. Eu não tenho aonde ficar. Eu vou voltar pra ele. E uma vez na semana eu vou vir aqui fazer a ultrassom que eu preciso. E é isso. Seja o que Deus quiser. E eu voltei pra ele. Daí, na minha última vez que eu fui no médico, na última não, eu ainda tava morando lá fora. Eu estava na casa dessa amiga minha. Eu conversei com a médica e eu falei com ela que eu não aguentava mais. Gente, vocês vão ver os vídeos. Eu estava imensa. Eu não me reconheço naqueles vídeos. Eu fiquei com isso aqui meu assim, ó, desse tamanho.
E esse aqui era tudo escuro, eu escureci, sabe? Demais, assim, por a gente ser preta, muito hormônio. Gente, vocês não têm noção. Aqui em mim era tudo mais escuro. Eu enchi de mancha nos rostos. Assim, eu tava irreconhecível. Eu me senti horrorosa o tempo inteiro. Conversei com a médica e falei com ela, eu não aguento mais ficar grávida. Eu já estava com umas 33 semanas. E falei com ela, eu preciso que você marque uma data pra eu ser induzida. Não tem jeito mais. Aí eu falei, eu não tô com um lugar pra morar aqui. Aconteceu. Eu expliquei pra ela tudo que tinha acontecido. E aí, nesse dia que eu fui fazer o ultrassom, teve outro problema. O líquido da placenta do João estava escuro, que poderia ser várias coisas. Com tudo isso, ela falou assim, olha, tudo bem, vamos marcar pra 36 semanas. E eu agradeci em nome de Jesus. Aí eu tomei uma injeção que é pra amadurecer o pulmão, as coisas que tinham que ser amadurecidas, porque O líquido amniótico, né? Provavelmente. Tá, e aí ela tomou o surfactante pra amadurecer o pulmãozinho. eles iam nascer antes da hora. Eles falaram que tinha pessoas que tomavam e tinha que ficar internada, então eles iam ficar medindo a minha glicose, porque a minha glicose podia subir muito e eu tinha que ir pro hospital. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Eu vim embora pra ilha e continuei indo. E daí, nos últimos 2 dias, antes do dia marcado pra eu ter as crianças, eu fui pra fora da ilha ficar num apartamento lá que, graças a Deus, o meu seguro cobriu. Pois bem, um dia antes, nós estávamos lá, o Dedé ficou o dia inteiro fora esse dia, eu não lembro se ele tava trabalhando, o que ele foi fazer? Eu lembro que ele ficou o dia inteiro fora e eu fiquei sozinha no apartamento. E pasmem, gente, esse apartamento eles me colocaram no último andar. Era 4 andares e não tinha elevador. Eu juro, eu acho que foi uns 10 minutos pra subir aquelas escadas. E eu subi só uma vez, tá? Eu só desci no dia de ir pro hospital. Eu falei, eu só vou subir uma vez e eu só vou descer uma vez. Aí o Dedé ficou o dia inteiro fora. Eu fiquei o dia inteiro deitado, não consegui fazer nada. Era mal comer, ia ao banheiro mesmo. E eu me sentia muito cansada, eu tinha muito sono. Tipo, realmente eu sentia o meu corpo trabalhando, fazendo aquelas crianças, sabe? Eu não sei explicar, mas é uma coisa assim, fora do comum. Eu sentia muito cansaço. Era mais ou menos no meio-dia, assim, eu medi minha pressão, porque eu comecei a sentir uma dor de cabeça. E eu vi que minha pressão tava alta, deu 16 e alguma coisa. Daí eu pensei, vou virar, deitar do lado aqui e tal, vai passar. Aí tomei um remédio pra dor, consegui dar mais uma cochilada. Quando eu acordei novamente, aí eu melhorei, o Dedé chegou, e aí a gente começou a fazer ele comprou uma melancia, e ele colocou na barriga dele. E a gente passou, né, aquele plástico do filme. Acho que é isso. E a gente brincando e tal, eu fui medir minha pressão de novo. Daí tava alta de novo. Aí eu liguei pro hospital. Falei, olha, desde manhã minha pressão tá alta, dando dor de cabeça e tal. Eles falaram, olha, já que você tá pra vir amanhã, vem hoje. É melhor do que você ficar aí. E aí foi aquele meio que um desespero, porque eu pensei que eu tinha tempo ainda pra arrumar minhas coisas, tava quase tudo organizadinho, mas, né, tava ficando no apartamento, então tinha coisas espalhadas, tinha tudo, né, coisas que eu ia deixar dentro do meu carro, que eu não ia levar tudo pra dentro da maternidade. E aí eu fui arrumar aquilo ali. Gente, o Dedé, ele tava muito nervoso. Muito, mas muito mesmo. Dava pra ver no olho dele, ele não sabia com o que descer primeiro. Ele tava todo embananado, sabe? E eu morrendo de rir, porque, tipo assim, eu nunca tinha visto ele daquela forma. Ele tava muito ansioso. Nós chegamos no hospital, fomos estacionar o carro, ele bateu o carro, ele conseguiu bater o carro. E aí eu fiz um vídeo também, ó. Chegamos aqui, tal e tal. E aí fomos pra uma primeira sala, tipo uma triagem. E aí eles começaram a monitorar tudo, várias perguntas e tal e tal. Eles estavam me preparando pra me mandar pro quarto da maternidade. Aí foram começar outros preparos. Colocaram lá pra me receber remédio, soro e tal, né? E aí veio a enfermeira, se apresentou, os turnos que tem nesse hospital é de 12 horas. Acho que todo hospital é assim, não sei. Então, de 12 em 12 horas, trocam de enfermeiras e médicos. E esse hospital, o Mass General, ele é um hospital também que ele é pra pessoas que estão aprendendo, médicos, essas coisas assim, sabe, universitários. É tipo um hospital pra estudantes também. Tem os médicos profissionais e tem os que estão estudando e estão ali pra aprender. Então, tipo, era muita gente. De 12 em 12 Um hospital universitário, né, no caso, eu acho. horas, era tipo 5, 6 pessoas que entravam novas. 2, 3 enfermeiras, aí tinha as pessoas que estavam aprendendo, e daí tinha médico novo, aí junto com o médico tem a parteira. Enfim, era bastante gente entrando e saindo daquele quarto. Fizeram tudo, colocaram soro e tal, aí colocaram um balão, que, gente, é horrível aquele balão que coloca dentro de você. Sério, eu pensei. O balão de Krause, ou a sonda Foley, né? São bem semelhantes. Que é colocado intravaginal de útero, é inflado, e aí para realmente trazer uma dilatação, ele força a dilatação mecânica mesmo, né? E quando você dilata, o seu corpo mesmo solta, né? O balão sai por causa do espaço ali que dilatou. Ele é utilizado aqui no Brasil, ele é mais utilizado principalmente para mulheres que tiveram uma cesariana anterior e vão precisar induzir desde o início da fase latente, não tem dilatação, por algum motivo, às vezes porque a bolsa rompeu antes do trabalho de parto começar e o trabalho de parto precisa começar, ou porque o trabalho de parto está acontecendo, mas a gente precisa acelerar essa fase latente logo, por algum fator. E aí, ao invés de se utilizar o comprimido de misoprostol, para mulheres que tiveram uma cesariana anterior, se utiliza essa sonda Foley ou balão de Krause. E é incômodo mesmo, entendeu? Então a gente tem aqui, utiliza aqui também. E utilizaram lá para fazer esse início da dilatação até a fase ativa, e a partir da fase ativa utilizar a ocitocina, provavelmente. É muito desconfortável. Ele não dói, mas é um desconforto enorme. Praticamente um balão. Eles, né?
Isso, ele não dói, mas ele incomoda. Ele não traz dor porque o colo não dói, mas ele traz um incômodo pra você. Introduz lá na sua florzinha e, e eles enchem de água. E aí, aquele balão fica ali pra fazer estimular o seu útero. Isso, de água destilada ou de ar, tá bom? Depende. E dilatando. Quando ele cai, é porque você já tá com 4 centímetros dilatados. E aí foi muito Exatamente, aí você já chegou à fase final, da fase latente, daí continua com a ocitocina. confortável. Já sabia que eu ia tomar anestesia na minha cabeça, já sabia. E daí foi. Aí o balão, graças a Deus, caiu. Aí veio a médica falar comigo, né, de tudo que poderia acontecer. Eu fui pra ter os nenéns numa outra sala, não foi nesse quarto que eu estava, porque eles preferiram me colocar numa sala de cirurgia. Se algo desse errado, eu já estava lá e poderiam fazer uma cesárea de emergência, do que ter que me tirar daquele quarto e me levar pra uma sala de cirurgia. Então eles preferiram fazer isso. Até porque a gente tá falando de uma gestação gemelar e um trabalho de parto gemelar também, né? Então é melhor que a sala seja maior, são 2 pediatras geralmente. E lógico, se alguma coisa acontecer, algum risco, realmente ali a gente tá na sala de cirurgia. O parto gemelar, ele exige um monitoramento um pouquinho mais minucioso do que uma gestação única. Foi bastante tempo, eu não lembro quanto tempo foi até o João nascer. Mas eu tava super tranquila. Eu coloquei ruído branco dentro do meu quarto. Eu só tinha pensamentos positivos. Eu queria muito, muito ter o parto normal. E eu já tinha conversado com Deus. Falei, Senhor, se for pra eu ter parto normal, que seja os dois. Eu não quero ter parto normal de um e cesárea de outro. Então, se eu conseguir ter o João normal, eu vou ter como resposta que é pra ter normal. Então, o outro vai ter que vir normal também. Assim, foi minha conversa com Deus. Durante minha gravidez toda, eu fiquei muito próxima de Deus, porque, né, eu acho que é a ocasião também. Eu já tinha muito tempo que eu tava fora, assim, da igreja. Tava bem distante de Deus mesmo. A minha gravidez foi algo que me reconectou com Deus, sabe? Eu conversava muito com Deus. Deus sabe do que a gente precisa, né? Às vezes a gente não entende, não sabe que precisa até Deus entregar. E Deus sabia que ela precisava. Eu sabia que você, Andressa, precisava desses 2 bebês. Quando ela fala do João, provavelmente o João é o que estava mais embaixo, né? Eu tenho que ficar indo e voltando, porque senão fica aquela bolinha de carregando. Não sei por que tá dando isso agora. Falava muito que eu queria o parto normal, porque eu tinha muito medo, porque as crianças iam nascer bem perto do verão, que o verão é muito corrido, eu não ia ter muita gente pra me ajudar, então eu pensava, se eu tivesse uma cesárea, como que eu ia fazer pra cuidar das crianças, com aquele tanto de ponto? Eu tinha muito medo, por causa, né, do trauma que eu tive só de ver minha mãe passar por aquilo. Então eu pedia muito, muito pra Deus. Então, tipo assim, eu ficava com muitos pensamentos positivos, em coisas boas, pensava nas coisas que eu gostava. Eu gosto muito de praia, então eu sempre me imaginava na praia, quando eu tava deitada ali, sabe? Num dia bonito de ver. Que faz total diferença. A mente positiva faz o corpo produzir relaxina, que é um hormônio importante, afina, vai amolecendo o colo de útero, amolece o solo pélvico, relaxa. É ótimo, tá? Verão com sol. E eu aprendi isso, foi muito engraçado, que eu, passando vídeos assim, eu vi uma propaganda de um curso que ensinava você a ter parto normal sem dor. É o hypnobirthing. Provavelmente seja isso. É um tipo, é como se fosse uma hipnose para o parto acontecer. E acontece, é como se fosse uma terapia, mas não é bem uma terapia. Você aprende a guiar os seus pensamentos para pensamentos positivos, para memórias, você aprende a criar cenários positivos, como ela falou, ela traz a praia, então ela começa a focar no calor do sol, ela imagina o cheiro da praia. Tudo isso traz um relaxamento. É o hypnobirthing, de hipnose mesmo, inicial. Aí eu falei, ai, gente, tá bom. Até parece, né, que existe. Eu não fiz o curso, porém eu fiz a primeira aula grátis. Aí naquela aula já tinha muitas informações, sabe? Uma delas foi você segurar um gelo na sua mão e pensar, colocar uma música, ter pensamentos positivos, só pensando em coisa boa, tipo assim, você é um lugar bom, um lugar que você goste, que você se sinta relaxada e tal. E aí você, chega uma hora que você não consegue, você já não sente mais o gelo na sua mão. É super interessante. E eu não achava que nada disso dar certo, aí eu fiz e deu muito certo, então eu comecei a treinar isso, sabe? Quando eu tava em casa. Colocava o gelo na minha mão, colocava um barulho assim de natureza, que eu gosto muito de natureza, e ficava com pensamentos positivos, e aquilo, o gelo descongelava na minha mão e eu não sentia. Então eu usei essa técnica pra quando eu estava lá no quarto também. Coloquei o ruído branco e eu escutei o ruído branco a minha gravidez inteira, pra dormir e pra tudo. Pensamentos positivos e tal, e conversando com o Dedé e tal. E aí eu comecei a sentir. Não foi dor, mas assim, eu sabia que o neném tava nascendo. E aí eu fui e chamei a enfermeira. Eu falei, olha, eu sinto que ele tá nascendo. Aí ela, tá nada, bobinha. Eu falei, tá sim, ele tá nascendo. Aí ela falou, eu vou chamar a parteira. Chamaram a parteira. Quando ela veio, ela foi fazer o toque.
Ela já colocou a mão na cabeça dos dedos na cabeça do João. E aqui ela desesperou. Meu Deus, ele tá nascendo. Eu avisei pra senhora, né? Ainda bem que eu avisei, porque eu não ia avisar. Literalmente, eu sentia ele saindo de dentro de mim de pouco a pouco. Porque a anestesia, ela ajuda muito a não sentir a dor. Mas você ainda sente uma pressão, sabe? E eu tava sentindo muito forte aquela pressão. E aí começou aquele desespero, colocou roupa no dedé e tal, e chama um, chama outro, e faz isso, faz aquilo outro. E aí tem o vídeo da gente indo pra sala de cirurgia. Na sala de cirurgia eu não filmei. Me arrependo muito porque eu poderia ter filmado. Eu achei que não podia, mas eu poderia ter filmado. Mas eu não filmei. Gente, eu nunca vi tanta gente numa sala. Tinha um anestesista, uns 3 a 4 enfermeiros. Tinha uma pessoa com uma ultrassom, bem assim na minha barriga o tempo todo, pra ver a posição dos bebês. Tinha médico, tinha uma pessoa pra ajudar o médico. Aí tinha um outro médico, só que ele tava longe de mim, com um tanto de estudantes, tipo uns 10 estudantes. Eu juro pra você, contando comigo, meu marido, dentro daquela sala de cirurgia, tinha umas 30 pessoas. E eu olhei assim e falei, gente, que tanto de gente, né? Pensei comigo. Aí eles me tiraram da cama que eu estava já no outro quarto, me tiraram ali, eles vão junto, eles carregam tudo, né? Carrega você com a cama e tudo. Aí tirou dessa cama e colocou na cama da sala de cirurgia. E aí foram conversar comigo, ó, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, tô ótima. Aí você falou, você tá ótima? Eu falei, tô ótima, graças a Deus, tô bem. Aí tá, aí a minha bolsa não tinha estourado, eles estouraram a minha bolsa. E aí eu só escutei aquele. Gente, muita água do Luiz Gustavo, eu não senti. Como ele tava muito baixo, quando a minha bolsa estourou, ele tipo. Não só porque ele estava muito baixo, mas porque ela deu, ela falou no início, né? E quando a gente tem diabetes gestacional, nós temos um aumento do líquido amniótico dentro da bolsa, chama-se polidrâmio. É um aumento desse líquido. E realmente, gente, a bolsa ela já tem muito líquido. Ela tem bastante líquido. Tanto é que a gente fala que às vezes a bolsa rompe parcial e você pensa que foi total, e pela quantidade a gente consegue saber. É muito líquido. E quando a gente tem uma gestante com a diabetes gestacional, aí que nós temos mais líquido ainda. E ele estava bem baixinho, né? Então provavelmente ele começou a partir ali do canal vaginal de parto dentro da bolsa. Talvez ele até fosse nascer empelicado, romperam a bolsa para facilitar essa saída. Tipo que selou, sabe? E aí a água não saiu. O parto do Luiz foi um parto bem seco. Só saiu a água depois que ele nasceu, pra vocês terem noção. Porque ele já estava baixo, provavelmente com a cabeça dentro do canal vaginal, por isso ela sente isso. E dentro do canal vaginal é como se, eu não sei nem explicar para vocês, é como se a membrana ficasse bem coladinha aqui na cabecinha dele. E aí romperam a bolsa, só que o líquido estava todo ainda para cima, com um corpinho, entende? Entrou só a cabeça ali no canal vaginal. Isso acontece muito quando a gente tem uma bolsa que deixa, ela rompe sozinha ou deixa para romper bem na reta final. Não tem risco nenhum, não tem problema nenhum. Mas foi só uma observação que ela fez. Provavelmente assim que ele saiu veio muita água. Então, tipo assim, uma cachoeirinha, parece uma cachoeira. Tanto de água. E eu falei, gente, que chique, né? E o Dedé tava bem do meu lado, assim, ó. Bem aqui, assim, do meu lado, sentado. Ele tava estagnado. Ele só ficava assim, ó. E o Dedé, quem não conhece o Dedé, ele é muito emocional. O Dedé chora assistindo vídeos e tal e tal. E ele não chorou no meu parto. É algo que eu vou levar pro resto da vida. E eu falei com ele antes do parto, se você não chorar no parto, eu vou ficar muito chateada. E eu fiquei. Enfim, é a vida, né, gente? Nem tudo é perfeito. Daí, eles pediram pra fazer força, e eu fiz força 2 vezes. Gente, foi literalmente 2 minutos. Eu comecei a fazer força 4h20, 4h22, o João nasceu. E daí, depois que o João nasceu, eles colocaram só um pouquinho assim perto de mim. Eu não lembro se colocaram em mim ou se já levaram ele direto pra, tipo, uma incubadora, sabe? Um lugar assim pra pesar ele e tudo mais. E eu falei com o Dedé, falei, olha lá, vai lá olhar o menino, ver se ele tem todos os dedos da mãe do pé. É muita coisa, né? Tipo, projetar ali, fazer ali, 20 dedos? É muito dedo. Então, tipo assim, entre dedo, coração, pulmão, eu acho que os dedos aí ficam pra trás, né? Então, assim, não que você não precisa dos dedos, mas assim, eu acho assim que a prioridade é fazer as coisas mais, né? Enfim, na minha cabeça faz todo sentido. E quem colocou isso na minha cabeça foi a minha irmã. Obrigada, Gente, que figura, Andressa. Você é uma figura. Joana. Daí ele foi ver e eu falei com ele, você não vai chorar? E ele estagnado assim, ó. Daí eles continuaram olhando a Carol, só que ela estava muito alta. Todos os dois estavam de cabeça pra baixo, porém o João estava encaixado e ela não. Ela estava mais pra cima. Então o João saiu e ela continuou em cima, ela não desceu. E nisso ela não descer, o meu útero foi contraindo e eu fui perdendo a dilatação. Eles falaram, olha, não vai nascer agora. Eles ficaram lá olhando e tal e tal. A mulher... No parto gemelar, isso pode acontecer. O que acontece? É possível um parto gemelar vaginal tranquilamente, mas a gente não consegue trazer 2 bebês ao mesmo tempo para expulsivo. Então vem um e o outro, dependendo, tem bebê que muda de posição, tem bebê que permanece na posição, mas não desce como foi o dela, e tem bebê que assim que o primeiro sai, o outro desce também. Então a gente tem, gente, tudo pode acontecer. Por isso ali tinham tantas pessoas preparadas, porque a gente pode ter um parto com um intervalo pequeno, curto de minutos, assim como um intervalo grande que foi esse intervalo de 11 horas.
literalmente colocar a mão dentro de mim, assim, ó. Que na ultrassom que tava do meu lado, eu olhava, você tava com a mão dela lá dentro de mim, gente. Isso não é loucura? Aí fala, olha, a gente vai mandar você pro quarto. Tipo, Inserir a mão é algo que não é usual. Que em alguns casos se enquadra em violências obstétricas. Aqui, por exemplo, a gente não tem disso, né? Não sabemos se é um protocolo de lá, do país onde ela ganhou os bebês, mas aqui não é assim que funciona, entendeu? Essa observação da posição, ela é feita só pela própria útero, ou às vezes só mesmo ali pelo exame de toque. Por tocar na barriga, você consegue ter uma noção do bebê em que posição tá. A gente não, enfim, não é algo usual inserir a mão, né? É algo diferente, no mínimo diferente. Vamos lá. meus batimentos cardíacos estavam bons, minha pressão tava boa, tudo bem, a glicose também tava boa, tava tudo indo muito bem. Daí eu voltei pra sala, aí tem um vídeo eu voltando pra sala com o João no meu colo e tal. E logo depois eles colocaram ele em outro lugar, porque eu ainda estava em trabalho de parto e eu não podia ficar com ele. E outra coisa, com outra curiosidade, eles não tiraram a placenta do João. Ela não saiu, ela ficou dentro de mim esse tempo todo. Voltamos pra sala. E nisso tem os outros vídeos. Eu ainda continuei, ainda grávida, o João lá, bonitinho, e eu aqui, Dedé me filmando, e eu de boa, sentada lá, só esperando. E aí, depois de um certo tempo, veio a médica conversar comigo. Aí já era outra médica. Ela se apresentou e tal, e falou comigo: olha, não é o que você quer ouvir, mas você agora está só 2 centímetros dilatada. Vamos tentar, mas provavelmente você vai ter que fazer uma cirurgia, uma cesárea. E eu olhei pra ela e falei: não vou, não. Falei com ela: olha, eu falei com Deus que se o primeiro nascesse normal, eu ia ter a segunda normal. Então, eu não vou ter cesárea. Eu vou continuar aqui e eu vou conseguir. E continuei com o mesmo processo, pensamento positivo, meu ruído branco, o Joãozinho lá longe de mim, mas eu conseguia ficar vendo ele. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu comecei, depois de um certo tempo, comecei a sentir a mesma pressão. E dessa vez, Gente, olha que incrível, que experiência, né? Ela com o primeiro filho ali, mas ainda grávida, com um bebê nos braços e um na barriga e por algumas horas o João foi um bebê único no colo, enquanto ela ainda estava gerando a Carol na barriga. Que diferente, né? É por isso que eu quis trazer para vocês, pra gente ter uma noção de um recorte diferente, de um parto. É porque os que a gente ama, os que a gente assistiu aqui e reagiu, foram partos gemelares com intervalo curto entre um e outro. E esse não, né? Então, durante 11 horas, teve o João Márcio e a Carol na barriga. como já era o parto só de uma criança, eu não precisava voltar pra sala de cirurgia. E veio a Carol. Falei com a mulher, né? Falei: olha, tô sentindo de novo, ela tá nascendo. Aí, nessa, né, eles já confiaram em mim. Chamaram a médica veio, fez o toque, realmente, já tá na hora. Todo mundo bateu palma: é hora de nascer outro bebê. Falei: oh, glória a Deus. 11 horas depois, era 3 horas da tarde. E foi literalmente de novo. 2 vezes, fiz força 2 vezes, com 2 minutos ela nasceu. Ela nasceu 3 e 2 da tarde. E esse foi o parto. Ai, gente, muita coisa aconteceu até eles nascerem, né? Mas deu tudo certo. Eu não posso reclamar de dor, porque eu tomei o epidural, né? Epidural, acho que fala em português. Não senti dor mesmo. A única dor que eu senti foi do balão, porque até lá eu não tava tomando remédio algum. Então, essa hora foi o mais conforto que eu tive. Do resto, eu não posso reclamar. Foi super tranquilo. Eu estava tranquila. O Dedé também estava tranquilo. Ele estava ansioso, mas estava tranquilo. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter eles normal. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Tentei ser o mais breve possível, mas vai ter bastante videozinhos aparecendo pra vocês, né? Essa foi a minha aventura de ter os gêmeos do parto normal, 11 horas de diferença do outro. Um beijo, compartilha, comenta, deixa. Andressa, minha linda, você foi incrível. Parabéns pela Carol, parabéns pelo João. Gente, vão lá, inclusive, no canal dela, deixem um comentário nesse vídeo incrível, nesse relato de parto incrível. Eu quis trazer para vocês, para que a gente tenha, né, diferentes relatos de parto. Essa é a proposta desses vídeos reagindo, para que vocês entendam recortes. Então, se você está gestante e é uma gestação gemelar, tem o desejo de ter parto normal, aqui no canal tem outros vídeos reagindo a partos gemelares. Mas diferente desse, né, esse aqui foi um parto com um intervalo grande. A gente conseguiu observar também um pouquinho do protocolo de como funciona o parto lá fora.
como é que funciona a indução, experiências de indução que ela teve. Até hoje a gente não trouxe aqui para o canal. Um parto, né, com essa experiência da indução com o balão ou com a sonda. Mas fiquei para vocês. Incrível, é possível. E só quem faz isso, gente, é Deus. Isso é um milagre, tá certo? Milagre da vida. Um grande beijo e vejo vocês em algum próximo vídeo.